Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, nós vamos para a segunda parte da temática arte e ancestralidade. Durante a colonização, muitos indígenas foram obrigados a refugiar-se nas florestas e estabeleceram assim tradições e relações com a natureza que marcaram a identidade de algumas culturas até hoje. É importante ressaltar, gente, que na atualidade existem povos indígenas vivendo tanto em regiões como florestas ou em comunidades, nas regiões urbanas, litorâneas e rurais. A arte dos povos indígenas brasileiros está em todos os lugares, do norte ao sul do Brasil, e vemos grupos mais numerosos ou pequenas comunidades que se estabelecem próximas às cidades, em zonas rurais e cidades litorâneas, assim como também existem povos indígenas morando em florestas. A tradição da arte indígena nasceu do encontro desses povos com a natureza e da vida em harmonia com ela. Quando a floresta é destruída, muita coisa se perde, e entre essas perdas estão a arte e a cultura indígena. São riquezas irrecuperáveis, entre as quais estão a língua, a música, a dança, as pinturas, os desenhos, os modos de fazer cerâmica, a tecelagem, a cestaria e as brincadeiras dos curumins e cunhantãs. Curumim, gente, é uma palavra de origem tupi que significa pequeno homem ou menino, e cunhantã é a origem tupi que significa pequena mulher ou menina. As diferentes etnias podem ser caracterizadas por semelhanças culturais e pelos saberes ancestrais, aspectos que permitem aos membros de um grupo sentir que compartilham uma identidade em comum. Os Baniwa, grupo indígena que vive na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, são excelentes artesãos, mestres na arte de trançar a tala de arumã. Esse saber compartilhado por seus membros há muitas gerações é uma marca que distingue o grupo. Os motivos geométricos de seus trançados têm significado simbólico, como se fossem sílabas gráficas. Quando estudamos sobre arte e cultura indígena, gente, é preciso ter em mente que há muitas realidades e diversidade cultural, certo? Não se esqueçam disso. A tradição em pintar estampas em tecidos acontece há muito tempo e está presente em várias culturas indígenas. A tinta é preparada tradicionalmente a partir da extração do líquido do jenipapo, a gente já viu isso numa aula. E é um fruto colhido ainda verde. Assim eles retiram as sementes e aproveitam o líquido para virar pigmento. Esse líquido, a princípio, ele é transparente, mas em contato com o ar sofre o processo de oxidação e vai se tornando escuro com a coloração entre o azul profundo e a cor preta. No entanto, esse processo natural de extração e preparação de corantes naturais tem sido substituído em algumas comunidades por tintas industrializadas. A geometrização e a simetria são marcas presentes na arte dos povos indígenas em produções de pinturas corporais e sobre tecidos. Histórias de seres imaginados são criadas e contadas por povos de todos os lugares. No Brasil, também temos obras de arte em várias linguagens artísticas, repletas de histórias que podem ser encontradas em diversas regiões. No passado, em São Luís, lá na capital do Maranhão, era um lugar onde vivia um grande número de indígenas do povo Tupinambá, etnia indígena que habitou boa parte do litoral brasileiro. Hoje, seus descendentes vivem em várias partes do nosso país. Em 2002, a Fundação Nacional do Índio reconheceu um grupo dessa etnia como os Tupinambás de Olivença, que vivem no distrito de Olivença, no município de Ilhéus, região litorânea do Nordeste brasileiro. Narrativas sobre serpentes são bem comuns nas lendas indígenas brasileiras. A lenda da serpente adormecida, ou lenda da serpente encantada, conta que ao redor da ilha de São Luís vive um ser misterioso em forma de serpente gigante, que vem crescendo cada vez mais, e há muito tempo. Dizem que quando seu rabo encontrar a cabeça, a serpente destruirá toda a cidade, levando para sempre a ilha para as profundezas do mar. Essa história, gente, já virou enredo carnavalesco em 2012, quando a escola de samba Beija-Flor cantou no Carnaval do Rio de Janeiro as belezas e os mitos de São Luís do Maranhão.
Os mitos indígenas, gente, eles podem ser definidos como narrativas orais que contêm verdades consideradas fundamentais para um povo ou um grupo social. São histórias que contam como as coisas chegaram a ser o que são e como as divindades, os homens, os animais e as plantas se diferenciaram no momento da criação. Existem muitas lendas indígenas, gente, e essas histórias, elas fazem parte da cultura de povos de diversos lugares do mundo e continuam ajudando a resgatar histórias e crenças desses povos ao longo dos séculos. As lendas indígenas brasileiras são muito ricas em detalhes e muitas se confundem com crenças religiosas ou acontecimentos da natureza. O grupo experimental de teatro criou o espetáculo Era uma Vez, Lendas Indígenas. O grupo é formado por artistas e professores da Rede Estadual de Ensino de Goiânia, com o objetivo de criar espetáculos que ampliem o universo artístico do estudante e o desenvolvimento de metodologias interdisciplinares para os professores. O espetáculo reúne música, folclore, contação de histórias e interpretação como parte da concepção teatral que busca desmistificar o termo índio, que ainda é carregado de significados relacionado a coisas exóticas, ao diferente ou ao inferior. E aí, dessa forma, eles buscam valorizar os elementos folclóricos indígenas com suas lendas e mitos, trazendo à tona uma cultura popular rica em belezas e conhecimentos. Você sabia que até o início do século XVIII a língua mais falada no Brasil era o tupi? E que na época em que os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil existiam cerca de 1.200 línguas? Bom, atualmente existem cerca de 274 línguas indígenas que são faladas por apenas 305 etnias diferentes. Na história da arte do nosso país, temos pinturas, músicas, poemas e outras obras com temas ligados aos povos indígenas brasileiros. No início do século XX, artistas do movimento de arte moderna criaram pinturas e obras literárias com o objetivo de valorizar a língua e a cultura indígena brasileira, como a Tarsila do Amaral, que criou uma das pinturas mais famosas da arte brasileira, a obra Abapuru. Nessa época, os artistas modernistas questionavam a influência da cultura europeia sobre a cultura brasileira e defendiam a valorização da arte nacional. Defendiam também que a língua e a cultura dos povos indígenas deveriam ser protegidas. Quando a língua de um povo deixa de existir, gente, muito da cultura desse povo também se perde, sabia? Então é isso, pessoal. A diversidade, pluralidade, variedade e diferenciação, conceito que é considerado o oposto total da homogeneidade, atualmente devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a diversidade cultural, ou seja, pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. Pela sua formação histórica, o Brasil é um país miscigenado cultural e etnicamente. A cultura indígena também. E valorizar a floresta é valorizar quem vive delas. Mas não apenas isso, é urgente e necessário o resgate e a preservação da ancestralidade indígena, pois saber sobre ancestralidade é pensar sobre a nossa própria identidade. E aí, como nós estamos falando em miscigenação, nós vamos falar sobre ancestralidade brasileira ainda na próxima aula, que nós vamos abordar sobre a arte que atravessou o Atlântico em caravelas e outras naus, e encontrou aqui essa arte criada pelos povos indígenas. Então é isso, pessoal. Não esqueçam a atividade do maestro, tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!